A decisão do CRM aconteceu depois de uma audiência. A Plástica para Todos sofreu a chamada interdição ética. Isso significa que os procedimentos cirúrgicos estão suspensos em todo o estado, até que a empresa apresente documentação para registro aqui no Conselho Regional de Medicina. E para conseguir a aprovação, a empresa vai ter que respeitar algumas normas. Uma delas é retirar qualquer propaganda feita na internet, através de páginas de redes sociais, como vem sendo feito. O órgão diz que ações assim fogem da ética da profissão. A decisão do CRM foi tomada depois que 2 mulheres foram internadas em estado grave na capital, depois de terem feito cirurgias pelo programa Plástica para Todos. A denúncia é da Soma, Sociedade Brasileira de Anestesiologista. O órgão funciona nesse prédio que fica no bairro Bandeirantes, aqui na capital. Por aqui, depois que a nota foi emitida, ninguém comenta sobre o assunto. A gente sabe que foi uma cirurgia vinculada ao programa Plástica para Todos, mas exatamente qual médico envolvido em cada um desses procedimentos, isso a gente não teve essa denúncia formalizada. A Soma diz que as 2 cirurgias foram feitas no mesmo hospital, onde Daniele Bueno, de 33 anos, passou também por outros 2 procedimentos em maio deste ano e morreu depois de complicações. Essa é a sala cirúrgica do hospital, onde as pacientes foram operadas. A unidade de saúde não conta com UTI. O Hospital Militar é um hospital simples e falamos desde o primeiro momento, mesmo no episódio da paciente que infelizmente foi a óbito, nós colocamos que o Hospital Militar, pelo constatado na nossa fiscalização, é um hospital simples, com um centro cirúrgico simples, que está capacitado para fazer cirurgias de baixa complexidade. Ele não tem estrutura para cirurgias de maior complexidade. Tá? Normalmente, essa classificação ela cabe aos médicos envolvidos no ato cirúrgico. Qualquer um dos médicos da equipe, se ele não concorda com, digamos, a classificação e a realização daquele procedimento cirúrgico naquele local, ele pode se negar a participar da cirurgia. A família de Daniele denunciou o caso à justiça. A esteticista passou por 2 procedimentos, uma redução de mama e uma lipoaspiração, que duraram cerca de 5 horas. Na época da morte da esteticista, a advogada falou sobre o assunto. Ela foi internada num hospital para fazer a cirurgia ocorreu durante o período da manhã, ela foi para o quarto à tarde e as complicações foram à tarde. Né? Não se sabe, porque não existe laudo do ML ainda. Ela hoje foi submetida a uma análise pelo ML, então nós não sabemos exatamente a causa. Mas, à tarde, depois das complicações, ela foi levada para um outro hospital particular, onde ela teve outros tipos de socorro e foi estabilizada, e ela veio a falecer no domingo, às 16 horas e 52 minutos. Ela teve complicações cardiorrespiratórias. Isso aqui consta na declaração dada pelo médico que fez o procedimento. O Hospital Militar aluga a sala cirúrgica para a realização dos procedimentos para o programa Plástica para Todos há pelo menos 4 meses. Na época da morte de Daniele, o diretor do hospital falou sobre a falta de uma unidade intensiva. Quero deixar bem claro o seguinte, que o Hospital Militar é um hospital pequeno, um hospital de baixa estrutura, de média complexidade, em que eu faço procedimentos que não necessitam de UTI. O procedimento não foi feito, a paciente morreu dentro de uma UTI. E aí? Morreu dentro de uma UTI. 2 dias depois. Se eu tivesse aqui, a UTI, ela não iria morrer dentro, até porque o pós-morte, acredito eu, não tenha sido em função da cirurgia. O CRM abriu sindicância para investigar a causa da morte de Daniele Bueno e se houve negligência no atendimento à esteticista. E diz que agora vai acompanhar o caso das outras 2 pacientes de perto, que também teriam passado mal depois do procedimento. Isso porque se trata de 3 casos que não podem ser mais vistos como fatalidade. O processo de sindicância ele ainda não está finalizado.
A gente ainda está aguardando documentos e pessoas se manifestarem. São casos separados, a gente tem que... Para cada caso é aberto um procedimento diferente. São pessoas diferentes, famílias diferentes, situações diferentes. Mesmo tendo alguma coisa em comum, é um procedimento, são pessoas totalmente diferentes. Então, as pessoas envolvidas num não têm acesso ao outro processo. Em nota, o programa Plástica para Todos diz que as acusações feitas pela Sociedade Mato-Grossense de Anestesiologista trata-se de uma infeliz tentativa de associação dos casos entre si e revela o que ela chama de real interesse na reserva de mercado. A empresa diz que contratou uma equipe de anestesistas local e que isso não seria da vontade da sociedade. E, por fim, chamou a nota de represália.